Olá, queridos amigos, uma excelente tarde para todos. Oi, pessoal, boa tarde. As imagens são chocantes, cachorro e outros animais mortos de fome. A tartaruga agoniza há dias. O dono da casa teria abandonado os bichos. Ele se declara protetor de animais. Médico que teve um ataque de fúria em posto de saúde volta ao local de trabalho. Dr. Aurédio chegou cedo, solicitou uma sala para atender os pacientes. Afirma que antes de se revoltar, alertou para os problemas na unidade. Empresário investe em fachada da loja para atrair os clientes e sofre prejuízos com roubos frequentes. A vitrine já foi destruída 3 vezes só este ano. 6 anos longe do consultório. O dentista viciado em crack formou uma quadrilha que pratica crimes. Jerônimo já roubou o carro da própria irmã e teria mandado assaltar a casa da mãe. Está preso o bandido que comandava o tráfico de drogas no condomínio Ourimar, na Serra. O criminoso intimidava os moradores e é suspeito de estuprar mulheres dentro dos apartamentos. Uma luz para quem vive na escuridão. O TN visita o bairro Nova Esperança 2, em Cariacica. Há 4 meses, a comunidade pede energia elétrica para a região. Queridos amigos, nós voltamos bem rapidinho. Até já. Já estamos de volta em definitivo. Muito obrigado pela audiência sempre, queridos amigos. Olha, o médico que teve um ataque de fúria na unidade de saúde de Jardim América, em Cariacica, voltou hoje cedo para o local de trabalho, viu? Confiante em atender os pacientes. Mas, infelizmente, foi impedido de trabalhar. Desde ontem, a Secretaria de Saúde de Cariacica decidiu pelo afastamento do Dr. Aurédio Couto, que tem 46 anos de profissão e é o médico mais antigo da unidade. Doutor Aurédio Couto chegou à unidade de saúde de Jardim América por volta das 7h30 da manhã. Foi até a recepção e procurou a direção da unidade para saber em qual sala deveria atender. Então eu posso aguardar em que sala? Para me aguardar que eu vou atender na sala da coordenadora. O médico clínico geral é este que aparece na imagem quebrando objetos da unidade de saúde. O fato aconteceu na manhã de ontem. Dr. Aurédio chegou para trabalhar na manhã de terça-feira e foi orientado a atender em uma sala que, para ele, não era adequada. Hoje, o Dr. Aurédio se explicou. Porque a minha revolta eu fiz em cima do material. Não ofendi ninguém. Mas a minha vontade, se eu tivesse em outra situação, talvez eu fosse diferente. Mas o que motivou o senhor? O que tinha dentro ali de você que fez o senhor agir daquela maneira? Eu fui procurar inicialmente a sala que eu iria atender, como vim agora, para cumprir o meu contrato desde 1971 que eu tenho com a prefeitura. Se eu não vier, eles cortam o meu dia. Então eu tenho de pedir que eles distribuam a ficha para os meus pacientes. Falam aí até que eu morri. Muitos pacientes reclamam porque eu ressuscitei. Eles fizeram muitas orações para mim que tinha morrido, porque a portaria onde distribui ficha, eles falam que eu não estou aqui mais. Mesmo que eles me mandem embora, mesmo que eles não deixem eu trabalhar mais, eu vou estar sempre aqui. Não sou político e nunca mais quero ser. Porque quando eu fui ameaçado de morte também. Aurédio afirmou que antes de ter essa atitude extrema, ligou para a secretária municipal de saúde de Cariacica para listar tudo o que faltava na unidade. Eu procurei a secretária de saúde há uns meses atrás para poder falar da situação dessa unidade aqui. Básica de saúde, olha como é que eles dão, básica. O médico não sabia, mas desde ontem a Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica já tinha decidido pelo afastamento temporário do clínico. Eu não recebi nenhum documento até agora. Aurédio Couto tem 46 anos de profissão, é o médico mais antigo da unidade de saúde.
A reclamação em relação à falta de estrutura, equipamentos, condições de trabalho aqui na Unidade de Saúde de Jardim América não é uma exclusividade do Dr. Aurédio. Outros profissionais e muitos pacientes compartilham da mesma insatisfação. É hora das autoridades observar isso, era para ele estar em casa descansando e tá tentando ajudar as pessoas e dar nisso. Ele queria uma sala educada para ele atender os pacientes, não tinha, né? Não tinha um negócio para ele lavar as mãos, um álcool, alguma coisa, então ele perdeu a paciência, não agrediu ninguém. O doutor Aurédio, com certeza eu entendo o lado dele. Descobriu como do meu pai teve problema de pulmão, mandou fazer radiografia, dava toda assistência. 7 horas da manhã, podia chegar aqui que ele não se atrasava. Este outro médico afirma que usa os próprios equipamentos para atender a população. Há 6 anos, ele trabalha no local. A gente lida diariamente com dificuldade de trabalho, questão de material, prontuários que às vezes se perdem, porque tudo hoje ainda é no papel, a gente não tem nada informatizado. Eu trabalho com o meu estetoscópio, meu aparelho de pressão, né? Pode ser que tenha até na unidade, mas eu tenho que ficar atrás muitas vezes, né? Doutor Aurédio foi levado para uma sala da Unidade de Saúde de Jardim América, onde aguardou por cerca de 2 horas para saber se de fato poderia atender. Não pôde. Às 9h20 da manhã, recebeu uma ligação. Segundo ele, era a secretária municipal de saúde de Cariacica. Eu recebi um telefonema dela agora, dizendo que é para mim ir lá. Ela quem? A secretária. Vocês acham que eu devo ir? Para ela me dar o aviso que eu estou afastado? Eu vou correr dela, eu tenho medo. De homem não tem não. Mas de mulher eu respeito muito, que merece respeito. A minha preocupação é a minha sinceridade. Talvez atinja um monte de pessoas, mas eu não sou culpado pelos erros deles. Seu Aurédio, 41 anos de profissão, tentando ajudar o ser humano e não dá. Olha, nós ligamos desde cedo para a Secretaria de Saúde lá de Cariacica, mas até agora, ó, não tivemos uma resposta. Seu Aurédio, meu respeito ao senhor, viu? E o que afirma o Conselho Regional de Medicina sobre a atitude do doutor Aurédio? Pois é, a repórter Tainá Lopes conversa agora com o presidente do CRM, Carlos Magno Dalla Piccola. Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos. Aqui comigo o doutor Carlos Magno Dalla Piccola, ele que é presidente do Conselho Regional de Medicina. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Tainá. Bom, doutor, diante do fato do que aconteceu com esse clínico geral, qual a posição do CRM? A gente começa com essa pergunta. Na verdade, o que aconteceu com esse colega ontem, ele apresentou um comportamento anormal que nenhum médico deve comportar. Porém, a gente tem que procurar entender o que passou com a situação dele. Será que só foi o motivo da falta do consultório ou ele tem alguma coisa por trás que o tenha tomado essa atitude drástica de quebrar os equipamentos de dentro do ambulatório? Essa situação que foi relatada por esse médico lá na Unidade de Saúde de Jardim América é muito mais comum do que a gente imagina, né, doutor Carlos? A questão da infraestrutura. Eu vou pedir para colocar aí na tela umas imagens, essas que são imagens que foram feitas pela fiscalização do Conselho Regional de Medicina. São imagens de instituições privadas e públicas do Espírito Santo. Em média, de 4 a 5 fiscalizações são realizadas por semana, e é isso que é encontrado, né, doutor? Na maioria das vezes, as instituições são públicas. Os privados, a vigilância sanitária cobra bastante, então dificilmente numa instituição privada você vai encontrar esse tipo de imagem que nós estamos mostrando aí. Mas na pública isso é muito mais comum e corriqueiro, aqui na região da Grande Vitória e no interior. O que a gente observa nas nossas fiscalizações, e a gente faz isso de rotina. Fizemos no último ano 450 fiscalizações em instituições privadas e públicas, e a grande maioria dos problemas encontrados são em instituições públicas, hospitais e mesmo rede ambulatorial. Uma grande preocupação, inclusive, é a questão do descarte dos materiais. Muitas dessas instituições não têm um local adequado, né? Todo o lixo hospitalar que é gerado, ele deve ser recolhido separadamente do lixo comum e ter um destino diferenciado, ou seja, o lixo hospitalar ele precisa ser incinerado e tem toda uma legislação pertinente a isso. O que a gente observa às vezes é que os medicamentos vencidos, restos materiais, são jogados em locais totalmente impróprios, na rua, e isso pode favorecer a contaminação tanto do meio ambiente
quanto contaminação de pessoas que passam por ali pode ter contato com esse lixo, principalmente crianças. Aí, doutor, eu te pergunto, o senhor como médico, como tantos outros médicos que precisam lidar com essas situações, falta de estrutura, de material, essa questão dos locais inadequados para trabalhar, isso também acaba afetando o profissional, certo? O profissional da medicina hoje vive por essas situações e outras, primeiro pela grande demanda de pacientes, e ele é cobrado por isso. Segundo, que não oferece estruturas próprias, ou seja, estruturas são totalmente precárias para que ele possa exercer a sua medicina. Qual a dificuldade em ter um consultório médico com aparelho de pressão, com estetoscópio, com uma mesa e com a cadeira, e com a cadeira para o paciente, uma maca para ele ser examinado? São coisas tão simples e a gente encontra situações que isso não existe, ou quando existe, enferrujadas, descascadas, ou seja, sem pintura, expondo o paciente. Ou seja, a saúde é importante que seja encarado como uma situação também higiênica, e isso é muito importante. E essas unidades hoje estão carecendo de estrutura e de higiene em algumas vezes. Só para finalizar, o Conselho Regional de Medicina se coloca à disposição desse profissional, né? Nós vamos entrar em contato com o colega lá de Cariacica, procurar saber o que aconteceu e, se possível, nós vamos participar do processo de administração que vai ser instaurado porque ele quebrou um patrimônio público. Então deve ter normalmente essa instalação, nós vamos acompanhar para dar o apoio necessário que ele precisa nessa hora. E se precisar de algum outro apoio, o Conselho vai estar dentro das suas prerrogativas, atendendo a esse colega. Muito obrigada pela participação, doutor Carlos. É isso aí, gente, né? Vamos continuar acompanhando esse caso e com novas informações ao longo do Tribuna Notícias segunda edição, do Ronda Geral logo mais. E muito obrigada, viu, doutor, pelo esclarecimento. Na verdade, isso é muito mais comum do que a gente imagina. E estando lá no local onde tudo aconteceu, a gente percebe que, de certa maneira, a reação do doutor foi diante de ter que lidar com esses descasos que nós mostramos nessas imagens que vocês viram agora há pouco. Nós voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Tainá. Tanto é que os pacientes disseram, né? Só elogios para o doutor. Só elogios. Bom, a Prefeitura enviou uma nota agora há pouco, a Prefeitura de Cariacica. Disse que tentou entrar em contato com o médico, mas não conseguiu. Por isso, comunicou à família sobre a suspensão temporária a partir de hoje. O médico foi informado da suspensão hoje cedo e foi aberto um processo administrativo disciplinar para apurar os fatos. Serão definidas as medidas cabíveis e se o médico voltará ao serviço. Olha, sobre a falta de insumos para consulta, explica que todo o material disponível nos consultórios deve ser solicitado pelos médicos à direção da unidade que encaminha para o almoxarifado. Olha, moradores de Cariacica procuraram a polícia para denunciar maus tratos e morte de animais. Cachorros, coelhos e gatos foram encontrados já sem vida dentro de uma casa no bairro Flechal 2. O dono abandonou o imóvel e os bichos teriam morrido de fome. Para a comunidade, tá? Ele se dizia protetor de animais. Mas as imagens que você vai ver agora mostram justamente o contrário. O homem sumiu, desapareceu. A situação da casa é precária e a quantidade de sujeira impressiona. Nesse vídeo feito por uma moradora é possível ver até a carcaça de um animal. Cachorros, galinhas e coelhos foram encontrados mortos. Segundo os moradores, todos morreram por falta de alimentação. Na imagem ainda é possível ver uma tartaruga. Ela agoniza há dias num tanque com água. Tava um mau cheiro insuportável de carniça. E a gente, por estar de fora, não sabia do que se tratava. Nós ficamos com medo até mesmo de ser ele morto aí, porque tem dias que a gente não vê ele. Aí foi onde acionamos a polícia e a polícia se deparou com as imagens que foi visto aí. O responsável pela residência tem até uma página numa rede social onde se intitula como protetor de animais. O imóvel onde ele abriga os bichos fica em Flechal 2, Cariacica. Há 30 dias não aparece em casa. Os vizinhos estão assustados. Isso é desumano deixar os bichos morrer presos. Nem o corpo dos bichos, as carcaças, ele vem buscar, apodrece aí mesmo, aí fica difícil. Tá insuportável. A situação ainda é mais grave. No vídeo é possível ver um tonel azul. Testemunhas contaram que ali dentro são queimados restos dos animais. Ele vem, coloca os animais aí por um tempo
Aí cuida uns 2, 3 dias, depois desaparece. Os bichos estão se comendo de fome, porque não vem e não coloca comida para os animais, não. Os bichos queimando dentro do latão e uma caatinga insuportável. A gente sente muito cheiro forte de animais queimando. A polícia veio e pôde constatar que realmente tem pedaços de animais, de ossos de animais queimados. Então isso daí assusta muita gente, porque tamanha crueldade com os animais que não fazem nada para poder merecer esse tipo de tratamento, e fora que está atrapalhando o nosso convívio social em questão à saúde, né? A gente quer realmente que tome providência em questão a isso. Os moradores denunciaram o caso na Polícia Civil, fizeram um boletim de ocorrência e acionaram a prefeitura, mas não encontraram o dono do imóvel. Nós tentamos falar com ele por telefone, também não conseguimos. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal. A situação traz revolta aos protetores de animais. Muitos demonstraram indignação ao ver as imagens. Os vizinhos afirmaram que a polícia está atrás do dono da casa para esclarecimentos. Todos querem saber onde ele consegue os animais. Regina é da Sociedade Protetora dos Animais. Disse que já protocolou um pedido de investigação na CPI dos maus-tratos da Assembleia Legislativa. Espera por ações do poder público. Agora, o que ficou acordado é que está se aguardando qual o levantamento que a polícia fez no local para poder a CPI tomar as providências. Além da Polícia Civil, envolve aí o CCZ, envolve meio ambiente, envolve IBAMA ou IEMA. Então, isso aí teria que ser feito um trabalho em conjunto, fazer uma equipe e todo mundo já ir para lá para que todas as providências fossem tomadas naquele momento, naquela hora, porque era um caso de urgência. Esse monstro montou um campo de concentração para animais, Auschwitz. Um caso realmente grave que merece toda a atenção, viu? A equipe do Centro de Controle de Zoonoses foi ao local acompanhada da Polícia Militar e tenta localizar o dono da residência para que ele faça a limpeza e cuide dos animais. A equipe disse que não pode entrar na casa e resgatar os animais por força da lei e por ser uma área privada. Uma pena, né? E se esse homem não for encontrado, como fica? Alguém precisa tomar uma providência urgente. Meter o pé na porta, às vezes, seria o caso? Não sei, né? O problema é sério e revoltante, minha querida amiga Ingrid. Maus tratos contra animais. Crime, né? Crime. Olha, um dentista foi preso acusado de envolvimento em roubos em Cariacica. Ele faz parte de uma quadrilha que, em 2 semanas, cometeu uma série de assaltos. Para assaltar, ele chegou a roubar o carro da própria irmã. O dentista também é suspeito de ser o mandante de um assalto à casa da mãe dele. Ele é usuário de crack. Com a cabeça baixa, Jerônimo Monteiro do Espírito Santo, de 43 anos, não sabe explicar como foi parar ali, na delegacia. Ele é usuário de crack há cerca de 6 anos e passou a cometer furtos para sustentar o vício. O que impressiona nessa história é que, na verdade, Jerônimo é um dentista formado. Ele deixou de exercer a profissão desde que começou a se envolver no mundo do crime e das drogas. Tivemos um caso em que uma pessoa reconheceu como sendo um dentista, porque foi filmado e a pessoa conhecia ele. Jerônimo se juntou a outros 3 usuários de drogas. Juntos, eles formaram uma quadrilha. A especialidade era roubar objetos como celulares, joias, alianças. De acordo com a delegada Arminda Rodrigues, em 2 semanas, eles chegaram a fazer 3 vítimas por dia. A arma utilizada nos assaltos era de brinquedo. De acordo com a delegada, a quadrilha já estaria agindo na região de Campo Grande, Cariacica, há cerca de 2 semanas. Eles se aproximavam das vítimas em um carro, um Prisma prata. Este carro utilizado nos assaltos é da irmã de Jerônimo, que ele mesmo roubou dela. Ele tomou de assalto da própria irmã o veículo Prisma que ele
e ela registrou essa ocorrência aqui. Então, daí a gente já começou a ter alguma situação que pudesse chegar mais ele. Essa não é a primeira vez que Jerônimo é detido. A delegada mostra a quantidade de boletins de ocorrência que ele e a quadrilha já colecionam. Jerônimo também é acusado de ser mandante de um assalto à própria mãe. Ele nega todas as acusações. Foi preso também ontem à noite um outro cidadão que assaltou a casa da mãe dele, que segundo esse cidadão teria sido amando desse rapaz, que é o Jerônimo, né? Triste e, infelizmente, a realidade de muitos. Um homem que poderia estar em plena atividade profissional entra no crime para sustentar o vício. Que a reportagem sirva de reflexão para quem segue o mesmo caminho. Há 7 meses sem posto de saúde, moradores do bairro Paú, em Vila Velha, estão revoltados com a demora para a reabertura da unidade. A orientação da prefeitura é que eles procurem postos de bairros próximos, mas a comunidade reclama que nem sempre consegue o atendimento que deveria. Partiu o bairro! Unidade Básica de Saúde de Paú, em Vila Velha. O que nós estamos fazendo aqui debaixo dessa chuva é que tem 7 meses que o posto tá... Ó, mostra, Bruno, mostra! Tá fechado! Não tem atendimento. Por que tá acontecendo isso, Bruno? Você sabe? Eu também não. E é isso que nós viemos descobrir. Partiu! A Organização Mundial da Saúde diz que é crucial que as gestantes façam o pré-natal. Mas e quando a saúde pública não ajuda? Era aí, na UBS de Paú, que Marielle frequentava as consultas. Mas... Eu estou sem médico. Por quê? Porque o posto está fechado e o lugar que foi destinado para mim ter atendimento foi Jardim Marilândia. E o doutor pediu conta da Prefeitura de Vila Velha e agora eu estou sem atendimento em lugar nenhum. Teria que pegar 2 ônibus para estar indo fazer a consulta, porém agora se eu quiser atendimento eu vou ter que pagar, mas no momento eu estou desempregada. Se ela vai para um outro posto de saúde, eles não atendem porque no Paú, teoricamente, teria posto de saúde. Então não pode ser atendido em outro bairro, mas na prática não é isso que a gente vê. E a alergia da mão do Edson que não passa? Estou com mais de 1 mês e meio andando para cá, eu vou lá para Vila Garrido, não vou para o eu vou daqui para lá. Chego lá, não tem remédio, eu vim para cá, ver o quê? Que não tem nada, eu estou perdido, tá aqui, ó, regindo minha mão, assim tem um médico para indicar o que eu vou passar. O senhor fica que nem eu, vai, volta, vai. Vai e vem, assim, não tem e a alergia só aumentando? Só aumentando. Mas calma aí, fechou por quê? Com a alegação da prefeitura que uma residência atrás do posto de saúde tem um risco de desabamento. Isso foi uma alegação da prefeitura, né? E essa casa amarela que a gente está vendo nas imagens. Exatamente. Nessa casa amarela o pessoal continua morando e no posto de saúde ainda tem um porteiro, um vigilante. Mas se pode cair, é justo deixar o vigilante tomando conta? Não dá para entender, né? Mas a população está sofrendo. Vários lugares foram apresentados para a Secretaria de Saúde, para a Prefeitura, e de nada foi resolvido. Que lugar, por exemplo, que vocês apresentaram? Apresentamos a Igreja Assembleia, apresentamos um local ali próximo ao supermercado, apresentamos em inúmeros lugares. Olham e falam que não é de acordo, entendeu? E de acordo é o quê? A população ficar sofrendo? Em Paú moram cerca de 7 mil moradores. Então dá para imaginar o tamanho do prejuízo de ter um posto fechado. Toda a população aqui está sendo marginalizada. Nós, todos os moradores, procuramos atendimento, conforme a prefeitura indicou, outros postos de saúde da redondeza, mas sempre há uma barreira na hora de fazer o atendimento. As pessoas não estão conseguindo ser atendidas como deveria. Então a falta do posto de saúde em Paú está fazendo um mal muito grande para a população do bairro. E aí, Secretaria Municipal de Saúde? E aí, Prefeitura? Onde que a Marielle e os outros moradores de Paú poderão ir em busca de atendimento médico? E aí? Cada dia parece que o descaso aumenta, né?
Que coisa horrível. Olha, essa matéria você viu ali, uma chuva, essa matéria foi feita ontem, tá? Só para registrar isso aqui. Alô, pessoal de Vila Batista, Vila Garrido, Ilha das Flores, Paú, São Torquato, tá feia a situação, tá? A prefeitura reforçou que o posto foi interditado pela Defesa Civil por conta de uma obra particular irregular que ameaça desabar sobre a unidade. Mas tem uma pessoa tomando conta da obra, o cara está lá dentro, vocês viram ali. Informou que está providenciando a instalação de um posto de suporte no bairro para fazer marcação de consultas, exames e distribuição de medicamentos e facilitar o acesso dos moradores. Então, mas a pergunta, cadê esse posto de suporte, prefeitura? Vai sair quando da teoria? Bom, sobre a solução definitiva, a prefeitura disse que depende de uma decisão da Justiça para autorizar a demolição da obra irregular. E tem um plano emergencial de atendimento para os moradores nas unidades próximas, com reforço no número de funcionários. Precisamos urgentemente de desburocratização. Não é? É muita burocracia nesse nosso país. Câmeras de segurança flagraram a ação de bandidos hoje de madrugada. Eles arrombaram uma loja na Glória, em Vila Velha. Deram um prejuízo de R$8 mil. E essa não foi a primeira vez que o comércio foi alvo dos criminosos. Só esse ano já foram 3 arrombamentos. Mesmo com reforço na porta, depois dos últimos arrombamentos, o bandido insiste e consegue quebrar a estrutura. Enquanto um pega dinheiro do caixa, outros agem rápido e levam vários vestidos. O prejuízo foi de R$8 mil. O dono da loja disse que uma vizinha viu o momento do furto, ligou para os CIODs, descreveu toda a ação do grupo, mas a viatura só chegou ao local 20 minutos depois. Tempo suficiente para que os ladrões fugissem tranquilamente. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e, por enquanto, informações não serão passadas para não atrapalhar a apuração. Já a PM disse que faz ações preventivas e abordagem na região. Inclusive, hoje de madrugada, prendeu suspeitos com produtos de roubo. Em relação ao tempo do acionamento aos CIODs e chegada da viatura, afirma que se passaram apenas 6 minutos. Pede denúncias para o 181. Novas vagas de emprego em supermercado. São chances para gerente de loja, padeiro, pizzaiolo, confeiteiro, analista de tecnologia da informação e auxiliar de encarregado. Cadastro no site carone.com.br no link Trabalhe Conosco ou leve o documento em qualquer loja Carone. Os moradores e comerciantes cumprem com as suas obrigações, pagam impostos e taxas de iluminação pública lá no bairro Nova Esperança 2, em Cariacica. Pois é, Torino, pagam e vivem num breu. A escuridão provoca medo, tira estudante da escola e o sossego de quem vive do comércio. Há 4 meses, a comunidade pede luz para a região. A escuridão chega a assustar, mas essa é a realidade dos moradores do bairro Nova Esperança 2, em Cariacica. Muitas ruas do bairro estão assim. Você até vê um poste ou outro aceso, mas os moradores garantem que é por pouco tempo. As ruas vivem sempre na escuridão. O senhor Vanderlei é morador da região há 19 anos. Ele mostra os boletos das contas de energia que ele já pagou. E lá no cantinho, o detalhe: na rua não tem luz, mas no boleto tem taxa de iluminação pública sendo cobrada. Até hoje está esse descaso, cobrando a iluminação da gente, que nós não temos o serviço, certo? Não é justo isso. A gente paga por um serviço que não estamos tendo. Quem também sofre com a falta de iluminação são os alunos do turno da noite dessa escola, que fica na rua Marlon Johnson. A dona Maria da Silva, de 77 anos, decidiu retomar os estudos, mas já pensa em desistir por medo de voltar para casa na escuridão. Porque está muito escuro as ruas, fica perigoso. E aqui está um lugar muito perigoso aqui. Você tem que dar um basta nisso. Tem que dar um basta nisso mesmo. Isso é muito errado. As crianças vêm para a escola à noite, os adultos, é um perigo isso aqui à noite, tudo escuro, não tem iluminação, não tem proteção. A prefeitura ou a Excelsior tem que ter compaixão dos moradores daqui, para dar uma energia para a rua aí, ó, porque luz cara pra caramba, todo mundo aí pagando energia.
Vocês não estão me vendo, né? Estão só escutando a minha voz. Pois é nesse breu que os moradores do bairro Nova Esperança 2, em Cariacica, já estão vivendo há mais de 4 meses. Apesar do nome do bairro, o pessoal aqui está meio sem esperança na iluminação pública. Ruim para os moradores e ruim para quem trabalha por aqui. O Gildaço é dono de uma borracharia no bairro. Ele conta que com a escuridão tem fechado as portas mais cedo por medo da violência. Porque ali à noite costuma dar bastante serviço, porque é a hora que o pessoal está chegando do serviço, né? Então fica um pouco mais aberto, 7, meia, 8 horas. E ultimamente estou fechando 5 e meia, porque a gente fica com medo, né? Essa escuridão aí. Os moradores garantem que já entraram em contato com a prefeitura e com a Excelsa para tentar resolver o problema. Mas até agora, nada foi feito. A prefeitura alega, é responsabilidade da EDP Excelsa, porque eles alegam que tem que fazer troca de fios. Então fica nesse impasse de empurra e ninguém assume a responsabilidade. Eu acho um descaso você morar num lugar e você liga, aí um descaso, um joga para um, outro joga para outro, né? E aí fica um jogo de empurra. Quem é que vai nos ajudar? E no meio de tanta escuridão, os moradores do bairro Nova Esperança 2 só pedem uma coisa. Amigos de Nova Esperança, nós também pedimos a luz para as autoridades. A EDP confirmou que a manutenção e expansão da iluminação pública é de responsabilidade da Prefeitura de Cariacica. Inclusive, cabe a ela a instalação e substituição de lâmpadas e luminárias. Bom, então agora vamos à resposta da Prefeitura. Claro, senhorita Ingrid, queridos telespectadores, a Prefeitura de Cariacica disse que a estrutura de iluminação está impedida de funcionar por causa de ligações irregulares na rede. O popular gato informou ainda que já comunicou à EDP sobre essa situação e que não pode trocar luminárias enquanto a Excelsa não tomar providências. Finaliza dizendo que cabe à concessionária receber denúncias de quem está cometendo furto e prejudica toda a comunidade. Tá aí mais um capítulo do jogo de empurra, né? Mas não vamos perder o foco de cobrar providências, viu? Que Excelsa e Prefeitura assumam suas responsabilidades. Com certeza estamos de olho e vamos mostrar sempre. A população merece. O criminoso, perigoso e violento era um dos chefes do tráfico do condomínio Ourimar, na Serra. Ele foi preso ontem e, além de intimidar moradores, é acusado de estuprar 2 mulheres. As vítimas foram rendidas e violentadas dentro de apartamentos. O traficante, também suspeito de cometer roubos e homicídios, determinava quem podia morar e quem deveria ser expulso do local. Ó, a cara do indivíduo. A prisão deste homem é um alívio para moradores do condomínio Ourimar, na Serra. Emerson de Lima Alcântara, de 23 anos, comandava crimes como tráfico, roubo, homicídios e intimidações a moradores na região. Além da prática de homicídio, ele é um indivíduo que ele costuma tocar o terror nas pessoas, no sentido de que expulsar moradores de bem, estuprar pessoas, roubar moradores de bem dentro do condomínio e nas adjacências do condomínio Ourimar. As investigações da polícia apontaram para o Emerson depois que um homicídio foi cometido em Feu Rosa, na Serra, no mês de fevereiro. Buguelo, como é conhecido, é suspeito desse crime e de outros. Nós estamos investigando um homicídio ocorrido em fevereiro no bairro Feu Rosa, na Praça da Bíblia. E durante as investigações desse indivíduo como sendo suspeito desse homicídio, surgiram novas informações da prática de outros crimes, tais como roubos e estupro. Durante as investigações da Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra, ficou confirmado que Emerson tinha cometido pelo menos um estupro em Ourimar. Assim, a Delegacia da Mulher instaurou um inquérito e logo depois já descobriu mais uma vítima de estupro de Emerson. Ela informou que numa madrugada, dentro do condomínio Ourimar, ela foi pega, arrastada pelo Buguelo para um dos apartamentos que estavam vazios no condomínio e, utilizando-se de uma arma de fogo, ele a obrigou a manter com ele conjunção carnal. E além desta ocorrência, a delegada descobriu outro estupro. Emerson utilizava o terror para cometer os crimes. A vítima relata que estava em casa com a filha de colo, uma criança de apenas 7 meses de idade, e ele adentrou o imóvel determinando que ela se retirasse em 20 minutos, dizendo: mete o pé daqui, você e sua filha. Ela conseguiu só juntar uma pequena trouxa de roupa,
algumas roupas dela e do bebê, 3 litros de leite e foi obrigado a se retirar. Mas antes de se retirar, ele determinou que ela baixasse o short e com ela cometeu outros atos libidinosos. As 2 vítimas de estupro deixaram as casas depois do acontecido. A polícia confirma que Emerson tinha essa prática, mas que esse tipo de lei criminosa não vai ser tolerado em Orimar. É inadmissível que esses indivíduos expulsem moradores que foram contemplados pelo programa da Prefeitura Municipal da Serra e também ameaçam essas pessoas. Nós iremos sempre fazer cumprir as leis, entraremos naquele condomínio quantas vezes for preciso para retirar esses indivíduos de circulação e do convívio da sociedade de bem lá. O que é inadmissível também, doutor Rodrigo, é esse bandido daqui uns dias estar nas ruas. Isso precisa acabar, viu? Mulheres sendo estupradas e obrigadas a sair da própria casa. A polícia não pode mesmo admitir que bandidos continuem dominando e impondo regras. Que as investigações e prisões sejam feitas e que cidadãos de bem não tenham que viver sob a lei do crime. Exatamente. Triste. A Neide encontrou o nosso médico da saúde e não perdeu tempo. Olha, ela tem manchinhas na pele e teve medo até que fosse câncer, tá? Diz aí, doutor João, o que é isso, viu? A Neide está preocupada porque apareceram 2 manchas, uma no pé e uma no tornozelo, Neide, é isso? Sim, eu não sei se é variz, né, que estourou, que eu tenho esses varizinhos no pé aí, tá vendo? Nossa, pra mim foi o maior prazer, eu vejo sempre ele na televisão, o que é que ele acha, né? Neide, isso é bobagem. É claro que tudo quanto é lesão que a gente tem na pele é bom pesquisar, porque numa brincadeira dessa você pode ter um melanoma, que é um câncer de pele. Só que aquilo ali não está com característica nenhuma de melanoma, aquilo está com característica de ceratose. Ceratose é uma irritação da pele que normalmente piora com o sol agrilha a pele, isso vai descascando e começa a coçar e às vezes até sangra. O que o médico faz? Ele faz uma coisa clássica, ele queima. Quando ela é muito grande, ele tira, ele faz a cirurgia. Mas no jeito que as 2 manchinhas estão na sua pele, ele vai cauterizar isso daí ou queimar com ácido e cloracete. Tem que tirar? Ir no médico? Tem que tirar. Não tem que tirar, não. Deve tirar. Deve tirar, né? Deve tirar. Então não é nada grave. Não, obrigada. Não é nada. E tiro grave e tiro nada. Não é nada. Obrigada. Por nada que... Eu vi você com um rapaz aqui, eu conheci agora, né? Porque sempre eu vejo na televisão. Sempre eu falo pra minha filha, Larissa, eu tenho o maior prazer de conhecer o doutor João. E aí eu conheci você. Beijo nela. Obrigado. Amém. Vamos para o intervalo e no retorno do TN tem vagas de emprego e sorteio no Ronda Geral. Não perca, nós voltamos bem rapidinho, agora 12h39, queridos amigos, até já. Já estamos de volta com chances de emprego para contador, operador de logística, cuidador de idosos, como ele mesmo disse. Brincadeira. Representante comercial e assistente financeiro. Cadastro no site selecta-es.com.br. Boa sorte e um beijo para Débora, que vai entrar de férias. E amanhã, Marcele Altué no comando do Ronda, né, Débora? Ô, Marcele Altué, que bacana. Quero mandar um abraço especial rapidamente, antes de encerrar, para Jones Lannery Houseland. Ele mora em Tararé. Nome bonito, né? Fácil de falar pra caramba. Fiquem em paz. Boa sorte. Tchau, amigos. Tchau, Débora. Boa viagem pra você, viu, amanhã.